Escreveu o apóstolo Paulo então a Tito, nessa breve epístola sobre a organização de uma igreja. Ele disse assim, versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Obrigado, Pai, por tua palavra, que ela venha falar, a encontrar lugar em nosso coração nesta noite. Abençoe cada um dos meus irmãos que estarão ouvindo essa ministração e que teu Espírito comunique de forma a edificar a vida do teu povo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Ontem pela manhã na consagração, nós tratamos aqui de um assunto inerente à nossa condição de cristão, que é a abnegação. O apóstolo Paulo lá, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 4, ele vai falar a respeito do seu ministério de abnegação, ou seja, o seu ministério de deixar o seu jeito, deixar o seu eu de lado e prosseguir para servir única e exclusivamente as vontades do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lembrar que Paulo, antes de ser um servo do Senhor, Paulo era um perseguidor do povo de Deus. Ele perseguia aqueles que já estavam no caminho de Cristo. E quando ele teve um encontro com Jesus, toda a sua vida então mudou, e a regeneração fez uma obra de transformação no coração de Paulo, a tal ponto que de perseguidor ele passou a ser perseguido. E perseguido inclusive por aqueles a quem ele já havia ministrado as doutrinas de Cristo, aqueles que ele havia iniciado ou inaugurado as congregações, e os coríntios eram o povo que naquele exato momento estava acusando Paulo de algumas situações, algumas circunstâncias que a princípio não cabe a nós aqui dizer, porque nós estamos num outro contexto que é Tito, mas eu estou apenas como uma breve introdução, dizendo aos irmãos então que Paulo, em uma das suas respostas a essas acusações, como está descrito lá em 2 Coríntios capítulo 6, ele vai dizer, olha, o meu ministério tem sido um ministério de abnegação, a abnegação tal que eu tenho trabalhado com a minha paciência em momentos de tribulação, em momentos de angústia, em momentos de perseguição, em momentos de fome, em momentos de nudez, em momentos em que eu me vejo em situação que é situação de morte. Então eu tenho sido paciente em meio às tribulações que têm me cercado. Então vocês não podem dizer que eu tenho me aproveitado do Evangelho, me aproveitado de ser um ministro de Deus para então ganhar ou ter benefícios para a minha própria vida. Paulo então faz essa defesa, e ontem então aqui, refletindo com os irmãos pela manhã na nossa consagração, eu falei com os irmãos que aqui estavam que a nossa vida, ela é uma vida de abnegação, meus irmãos. A nossa vida é uma vida em que nós devemos deixar de lado a nossa vontade, ou seja, colocar em segundo plano a nossa vontade, para que a vontade de Deus seja exercida em nossas vidas, através de nós. Ou quantas não foram as vezes que você teve vontade de realizar algo, de fazer algo, e você não conseguiu, porque em primeiro lugar veio a vontade de Deus, a vontade do nosso Senhor. Imagino aqui, se eu perguntasse, quase todos aqui levantariam as suas mãos, porque a vontade de Deus, ela prevalece, meus irmãos, em nossas vidas. A partir do momento que passamos pelo processo da conversão, da regeneração, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas passamos a viver para Cristo, passamos a viver para o Senhor. E tudo aquilo que fazemos não para a nossa vanglória, mas fazemos para a glória daquele que nos salvou do império das trevas. Fazemos para aquele que nos resgatou das mãos do diabo.
fazemos para aquele sobre o qual há ou está depositada toda a vontade, toda a autoridade, todo o poder que emana de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, passamos, meus irmãos, a não adotar mais as práticas do nós mesmos, nós mesmos, né? Mas passamos a adotar as práticas de Cristo em nós, a esperança da glória. E estou dizendo isso porque quando nós nos voltamos para o texto aqui em Tito, Paulo apresentou a Tito 3 problemas que estavam acontecendo nas igrejas ali da região de Creta. Um problema era, os presbíteros eram presbíteros que não eram bem escolhidos, e portanto eram homens que ocasionavam um segundo problema na igreja, que era a questão das falsas doutrinas que estavam sendo disseminadas por toda aquela região, inclusive nas casas de irmãos estavam sendo pregadas as doutrinas, as falsas doutrinas dos falsos mestres, dos hereges daquele tempo. E no terceiro problema, Paulo então vai dizer a Tito que Tito deveria dividir a igreja em classes, a classe das mulheres idosas, a classe dos homens idosos, a classe dos jovens, a classe das jovens e também a classe dos servos, dos escravos daquele tempo. E então ele deveria ensinar essas pessoas que elas tinham em suas mãos um ministério, e esse ministério deveria então servir a todo o corpo de Cristo. Só que Paulo não havia ainda transmitido a Tito aquilo que viria a ser de mais importante em uma igreja: o que pregar na igreja, o que falar na igreja. Paulo então, meus irmãos, ele vai aqui estabelecer nesses versículos, versículo 11 ao versículo 15, nesses breves versículos, Paulo vai aqui estabelecer um padrão para a vida cristã. Esse aqui deve ser o nosso padrão, depois que nós recebemos a graça de Deus, depois que nós passamos a ser a habitação do Espírito de Deus, passamos a ser tabernáculo do Espírito de Deus, nós então temos algumas práticas da vida cristã que devem ser exercitadas todos os dias. Então Paulo estabelece um padrão teológico, doutrinário para aquela igreja que Tito era o líder, para que Tito então ensine a todas aquelas classes que nós vimos no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, as classes de pessoas existentes na igreja. Ele oferece então o que chamamos, ou podemos chamar, de base teológica para a vida cristã. Ou seja, a graça que salva é também a graça que instrui a viver em novidade de vida. E nós só vivemos em novidade de vida porque habita em nós a graça de Cristo. Pois se não fosse a graça de Cristo, meus irmãos, estaríamos ainda vivendo como vivíamos antes de sermos então regenerados pelo poder do Evangelho. A salvação então ela é operada através da graça. E Paulo vai, através da sua própria palavra em outra epístola, através da multiforme graça de Deus, Paulo então vai dizer a Tito que a graça ela é comunicada de várias formas diferentes. E Paulo aqui nesses versículos vai trazer então a Tito a forma como essa graça, como a graça de Deus é comunicada ao povo de Deus. Paulo então vai apresentar para nós os benefícios da graça salvadora, através das diferentes formas de manifestação, mas todas conduzindo a um único objetivo, que é a salvação do homem, a salvação da mulher. Então Paulo divide aqui em graça que redime, graça que recompensa, a graça que educa e a graça que regenera. Então nós temos aqui 4 formas de ação da graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre a igreja, que Tito então seria o responsável por ensinar aquelas igrejas da região, da região de Creta. A primeira está no versículo 11, que Paulo diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A todos os homens. O que Paulo está falando aqui, ele não está falando sobre graça comum, ou seja, aquela graça que há sobre toda a humanidade. Não, Paulo está falando aqui que a graça de Deus, ela não há absolutamente nada que ela não possa fazer na vida de um homem. Você pensa, nossa, aquele homem hoje está na igreja, né? Mas aquele homem era terrível, aquele homem era mau, aquele homem era cruel. Eu conheci aquele homem, vocês não têm noção de quem era aquele homem. E aquele homem hoje está na igreja
é uma dama, é um homem gracioso, é um homem amoroso, é um homem que está com o linguajar modificado, até a expressão corporal daquele homem mudou. Olha o que a graça fez na vida desse homem, porque não há nada nesta vida, meus irmãos, que impeça o realizar da graça de Deus sobre a vida de qualquer homem. A graça de Deus nos leva à esperança da vida eterna, nos transformando diariamente à imagem de Cristo, de modo, meus irmãos, que tenhamos a sua natureza e, portanto, sejamos participantes da sua herança, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8. Portanto, a graça de Deus, quando ela toca no coração do homem, ela transforma a vida do homem. Ela recupera aquele homem para Deus, ela reconcilia aquele homem para Deus, ela redime a vida daquele homem para Deus. De que forma? Remindo os seus pecados, perdoando os seus pecados e levando a este homem novidade de vida. A graça, meus irmãos, ela redime, ela ensina e instrui a santidade para salvação. Esse redimir da graça de Deus é um redimir para salvar, é um redimir para curar a nossa vida, dessa natureza adâmica que ainda vive em nós. É uma graça que ela vai ali encerrar o poder do pecado sobre a nossa vida. Ela vai ser uma forma de vencer o pecado e o mal que antes habitava em nós e era, de fato, aquilo que controlava as nossas ações. A graça, portanto, se manifesta e redime toda e qualquer pessoa. Não há uma só pessoa que Deus escolha e que essa pessoa não se renda à graça de Deus, né? Existem pessoas que falam assim: nossa, mas aquele homem já teve tanta oportunidade, já teve tanto e não está na igreja. Não, meus irmãos, ele não está na igreja porque de fato o que houve ali foi o que nós chamamos de um evangelismo nominal. Aquele homem, ele simpatizou com o evangelho, foi na igreja, ficava lá, gostava do ambiente, mas não houve uma transformação, não houve uma operação do Espírito no coração dele, não houve uma operação da graça no coração dele, redimindo toda a sua vida, toda a sua história. Então Paulo apresenta a Tito essa forma da graça atuar, que é a graça, ela redime, ela te redimiu, ela me redimiu, ela mudou toda a nossa vida, ela mudou toda a nossa história, porque o dia que a graça tocou em nosso coração, nós não podemos resistir ao toque do Senhor em nossas vidas. Mas a graça também educa, olha o que ele diz no versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A graça, meus irmãos, ela ensina a dizer não ao pecado e a viver de forma piedosa. Quando nós somos educados pela palavra, quando nós somos ensinados pela palavra, quando nós somos disciplinados pela palavra, nós reconhecemos a aparência do mal, reconhecemos a aparência do pecado, e ali então dizemos não, ali então resistimos ao pecado, resistimos ao mal, e como diz as Escrituras, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Este educando que Paulo diz aqui no versículo 12, no grego original significa treinar crianças. Olha que bacana, ou seja, quando nós somos educados pela palavra, nós estamos passando por um treinamento como se fôssemos crianças. Já viram crianças treinadas para se apresentarem na igreja, fazer um louvor, ou ali fazerem um teatro na igreja? Elas passam meses e meses sendo treinadas, né? E aí no dia que vai ter o evento, elas se apresentam e faz tudo aquilo que foi treinado, não é isso? É isso que as Escrituras faz com a nossa vida, com o nosso coração. A palavra de Deus diz lá no Salmo 119, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Porque a palavra, meus irmãos, ela nos disciplina na educação, no conhecimento. E quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos todos os convites do diabo. Quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o que é pecado. Quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos e reconhecemos quem nós somos e o limite até onde podemos chegar em nossa vida espiritual. A graça nos ensina, meus irmãos, que sem santificação ninguém verá a Deus.
como diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ou seja, a santidade de Cristo, ela deve ser formada em nosso coração através do ensino da palavra, oriundo também, ali naquele momento, meus irmãos, de uma operação do Espírito Santo em nós. Todas as vezes que estamos com as Escrituras abertas, todas as vezes que estamos lendo as Escrituras, todas as vezes que estamos estudando a palavra de Deus, não duvide, o Espírito Santo está ali, nos conduzindo em conhecimento, porque o Espírito Santo é a palavra, Jesus ele é o verbo, Deus é a palavra também, foi pela palavra que todas as coisas foram criadas, foi pela palavra do Senhor Jesus que tudo se fez, como vai dizer Paulo lá em Colossenses. Pela palavra todas as coisas foram criadas, pela palavra o homem foi formado, pela palavra a mulher foi formada, pela palavra Deus conduziu o seu povo pelo deserto, pela palavra Deus realizou milagres no seu povo lá no Antigo Testamento, e pela palavra Deus continua a realizar milagres no seu povo, através da história ou dos tempos de história da sua igreja. A graça então, meus irmãos, ela tem a forma de educar. A graça nos ensina, por exemplo, nos ensina fé e arrependimento, só sem as quais não seremos salvos. Ou quem nos ensinou a viver neste processo de confiar, de esperar, de aguardar, de ter fé? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é que alegra o nosso coração a tal ponto que mesmo diante das tribulações dessa vida, nós reconhecidamente sabemos que servimos a um Deus em que nós podemos confiar, em que nós podemos depositar a nossa esperança, em que nós sabemos que Ele está com a sua boa mão sobre a nossa vida, não importando a circunstância que estamos vivendo, porque Ele é soberano e tem controle sobre tudo e sobre todos. Somos transformados assim, meus irmãos, e educados assim pela palavra, a imagem moral de Cristo, porque a graça que educa, é a graça que nos ensina a andar com Cristo. Como Paulo andava com Cristo? Como os apóstolos andaram com Cristo? Mesmo lá, em todas as suas dificuldades de entender o que Cristo pregava, mas eles andaram com Cristo porque era agradável ao coração deles ouvir o ensino de Cristo. Era agradável aos ouvidos dele ouvir a voz do Senhor, ensinando como pregar no reino de Deus, como realizar as obras para o reino de Deus, como andar como homens de Deus para o benefício do reino do Senhor. Viver então, meus irmãos, como ele vai terminar este versículo, de forma sensata, justa e piedosa, é o antídoto para o pecado. É o antídoto para a nossa natureza adâmica, é a vacina contra essa nossa natureza adâmica que insiste em nos conduzir para o caminho que não é o caminho do Senhor. Então a graça, ela também educa, ela também é forjada em nós, educando-nos na sua palavra. Mas a graça também recompensa. Olha o que Paulo diz no versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Poderíamos, meus irmãos, ter recompensa maior do que a vida eterna com Deus? Poderíamos ter recompensa maior do que saber e ter no nosso coração essa certeza, que para o mundo é loucura, mas para nós é a sabedoria de Deus, essa certeza em nosso coração de que um dia, de fato, os céus se rasgarão e todo o mundo verá Jesus descendo para buscar o seu povo e para julgar todas as nações. Isso vai acontecer. Isso é certo de acontecer. Sabe por quê? Porque lembra que a graça educa? Porque nós fomos educados e ensinados de que Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja. E a Nova Jerusalém, ou seja no céu, ou seja na terra, porque diz a palavra que a Nova Jerusalém descerá do céu, ela será um lugar onde habitaremos na eternidade com Cristo. Há recompensa maior do que esta? Não há, meus irmãos, recompensa maior do que esta. Poderemos ter a oportunidade, ainda em vida, de ver todos esses acontecimentos com os nossos próprios olhos, ou então já estaremos na glória, e então no dia do retorno, no dia da consumação de fato de todas as coisas, nossos corpos ali enterrados serão transformados em corpos glorificados, e como diz João lá na sua primeira epístola, os nossos corpos celestiais serão como os corpos, será como o corpo do próprio Senhor Jesus Cristo.
Temos recompensa maior do que esta? Poderemos passar por tribulações nessa vida, mas Paulo vai dizer lá em Filipenses que tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar fome, posso passar sede, posso passar tribulação, posso passar naufrágio, posso passar açoite, posso passar perseguição, posso todas as coisas porque nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus, meus irmãos, que nos ama e a sua boa mão está sobre a nossa vida e Ele traz ao nosso coração essa esperança da recompensa vindoura, de que nós, além de sermos salvos, teremos também uma morada na Nova Jerusalém, porque o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus que Ele está indo para o Pai e Ele vai nos preparar moradas, Ele vai nos preparar casas, Ele vai nos preparar lugares onde nós habitaremos e nunca mais os nossos olhos derramarão uma só lágrima neste lugar. Queremos recompensa, meus irmãos, maior do que esta? A graça, ela é recompensadora. A graça é a graça que recompensa. E é por isso, meus irmãos, que nós vivemos nessa expectativa santa, aguardando o retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para buscar a sua igreja, para salvar o seu povo, para consumar todas as coisas, para nos levar para a glória eterna, para nos levar para a eternidade, meus irmãos, e ali então experimentarmos da plena graça da presença do Senhor face a face com cada um de nós. E por último, no versículo 14, Paulo vai dizer agora que a graça, ela regenera, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Cristo morreu, meus irmãos, para cumprir alguns propósitos. O principal deles é salvar. Cristo morreu para salvar. Cristo não morreu para o nosso bem-estar nessa vida, Cristo não morreu para uma casa nova, Cristo não morreu para um carro novo, Cristo não morreu para um bom salário, embora todas essas coisas sejam bênçãos de Deus, mas não são as principais bênçãos de Deus. O Senhor morreu, o Senhor se entregou no madeiro e fez-se maldição por cada um de nós, porque Ele queria nos salvar, porque Ele queria nos reconciliar com Deus Pai, porque Ele queria ser o agente do perdão dos nossos pecados, porque Ele queria, através do seu sangue, santificar a nossa vida, remir a nossa vida, regenerar o nosso coração. Por isso que a graça de Cristo nos regenera. E temos mais dois propósitos para os quais Cristo morreu, meus irmãos, que foi nos remir de toda a nossa iniquidade e nos purificar para sermos um povo exclusivamente seu. Como vai dizer o apóstolo Pedro na sua epístola, um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa, a raça eleita, o sacerdócio real que Cristo escolheu para fazermos parte então da sua igreja, fazermos parte do seu reino. Por isso, meus irmãos, que Paulo apela a Tito, apela a estas igrejas para que eles fossem piedosos, pois um dos propósitos da morte de Jesus foi tornar seu povo santo, e um povo santo é um povo piedoso, um povo santo é um povo que abençoa, um povo santo é um povo que, se o irmão não tem a capa, ele tira a sua própria capa e dá ao irmão. Se você não tem muito para compartilhar e vê que seu irmão não tem absolutamente nada para compartilhar, o pouco que você tem, você compartilha, porque você é um santo. Lá no Antigo Testamento, quando Deus escolheu um povo através de Abraão, Deus escolheu um povo para ser diferente das outras nações. Deus escolheu um povo para fazer a diferença neste mundo. Todas as outras nações que estavam em volta de Israel deveriam olhar para Israel e pensar: que povo abençoado, né? Eu quero ser como esse povo aí. Como é que eu faço para participar desse povo? Como é que eu faço para fazer parte dessa nação? Olha que Deus bom que esse povo serve. Olha que Deus maravilhoso que esse povo serve, porque Deus escolheu um povo, meus irmãos, não para ser igual a todos os povos. Deus escolheu um povo para fazer a diferença em outros povos. Deus escolheu um povo para ser diferente dos outros povos. Deus escolheu um povo, brinquei com os irmãos hoje pela manhã, vou brincar com vocês agora à noite. Deus escolheu um povo para estar em outro patamar, como diz o Bruno Henrique.
É um povo de outro patamar, porque é um povo que vive, meus irmãos, na prática da verdade. É um povo que vive na prática da cristandade, na prática do Cristo em nós, na prática do andar com Cristo, na prática de andar em santidade, andar em amor, andar em piedade, andar em misericórdia, porque é isso que aprendemos, é nisso que somos educados através da graça, através da palavra. Um povo diferente, um povo que não pode ser igual aos que estão aí fora, um povo que tem que fazer a diferença, onde põe os seus pés faz a diferença, onde entra a luz de Cristo brilha, onde está é reconhecidamente o povo de Deus. Esse é o povo de Deus, esses somos nós. Por quê? Porque nós fomos regenerados, porque a nossa vida mudou, porque hoje, meus irmãos, sim, ainda habita em nós a natureza adâmica, mas ela foi vencida por uma nova natureza, que é a natureza de Jesus Cristo, que habita em nós e vence a cada dia o pecado que antes habitava em nós, através dessa natureza adâmica, que ainda resiste e resistirá até o último dia das nossas vidas. Mas nós possuímos hoje a natureza do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, daquele que habita em nossos corações e através dele fazemos a diferença neste mundo que vivemos. A piedade, meus irmãos, é um testemunho da regeneração. Jesus vai dizer que a árvore é conhecida pelo seu fruto. A igreja de Corinto, por exemplo, é uma igreja que ela manifestava variedade de dons, mas não havia naquela igreja frutos espirituais. Então Paulo escreve aquela igreja e explica a relação entre os dons, mas explica também que o fruto é necessário, porque uma igreja precisa ser alimentada da própria igreja. Irmãos são alimentados por outros irmãos, e assim vivemos como árvores frondosas na igreja do Senhor, uns alimentando os outros através de frutos do Senhor, frutos do Espírito Santo. Então não adianta ter dom de língua, não adianta ter dom de profecia, ter dom de cura, ter dom da palavra de sabedoria, ter dom de ciência, não adianta ter dom de interpretação de línguas, não adianta, meus irmãos, se não há fruto do Espírito Santo nessa vida. Porque os dons nós vamos olhar e dizer, nossa, que maravilha de Deus nessa vida, mas os frutos, meus irmãos, nós vamos nos alimentar dele, nós vamos nos encher dele, nós vamos ser ali então educados no nosso espírito através desses frutos que são produzidos pelos nossos irmãos. Paulo então vai concluir no versículo 15, ele vai então dizer a Tito, ao jovem Tito, Tito, tudo isso que eu ensinei, essa teologia cristã que eu lhe ensinei, ensina ao povo, ensina a eles, pregue a palavra, exorta, repreende com autoridade, e que ninguém venha desprezar aquilo que você disser. Por quê? Porque o Espírito Santo estava em Tito, e o Espírito Santo falaria através de Tito, e pregaria através de Tito para aquelas igrejas, mostrando qual é a verdadeira doutrina de Cristo, qual é a verdadeira teologia da vida cristã, que aquele povo deveria andar, segundo Paulo então mostra a Tito, nesta breve reflexão. Podemos fazer, meus irmãos, algumas aplicações em nossas vidas, segundo isso que Paulo disse, transmitiu a Tito. Primeira delas, a graça de Deus em Jesus se manifestou de forma a salvar o homem. Não existe, portanto, homem que não possa ser salvo. Não existe homem nesta terra que não pode ser salvo. Ah, Alessandro, você não conhece o meu vizinho. Meu vizinho é filho do capiroto. Por enquanto, meu irmão, minha irmã, mas se você confiar que a graça de Deus regenera, redime qualquer homem na face da humanidade, você pode pregar a Escritura para esse homem, e esse homem receber o toque da graça de Deus em sua vida, e ser então redimido e regenerado no seu coração. Assim como nós fomos. Assim como eu fui, assim como você foi. Não tivemos um encontro com Cristo como Paulo teve, mas um dia tivemos um encontro com Cristo. Em algum momento da nossa história, o Senhor Jesus veio ao nosso encontro, falou ao nosso coração, e através do seu Espírito nós fomos ali libertos de todo o mal, e fomos regenerados em nosso coração.
qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa pode receber a graça de Cristo em seu coração e ter toda a sua vida regenerada. Segunda aplicação, a graça, meus irmãos, redime, como Paulo falou, educa, recompensa e regenera. Tudo isso através da palavra de Deus. A palavra, meus irmãos, é fonte de toda mudança que há em nossas vidas. A palavra de Deus é fonte de todo o processo de regeneração da nossa história. A palavra de Deus é fonte da nossa conversão. Porque quem é que convence? Quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo, se não é o Espírito Santo de Deus? Através do quê? Através da palavra de Deus. João vai dizer lá no seu evangelho que Jesus, ele era o Verbo. Jesus é a própria palavra transmitida a nós. Jesus é a própria palavra comunicada a nós. Jesus é a própria palavra que tomou o nosso coração e habita em nosso coração e dia após dia transforma a nossa vida. Ainda precisamos, meus irmãos, de muita transformação. E só através da palavra de Deus é que seremos transformados todos os dias, de glória em glória, de fé em fé. Portanto, conheça e prossiga em conhecer a palavra do Senhor, porque é ela que redime, que educa, que recompensa, que regenera, porque a palavra de Deus é a própria graça de Deus, manifestada em belíssimas histórias que mexem e transformam o nosso coração. E por último, somos, meus irmãos, o povo da graça. E somos o povo da graça porque somos nascidos da graça. Vivemos pela graça. E devemos, portanto, manifestar a graça de Deus. Lembra lá no início, quando eu falei de 2 Coríntios capítulo 6? A abnegação de Paulo deve ser a nossa abnegação, meus irmãos. Porque nós somos o povo em que a graça de Deus habita. Então devemos ser um povo paciente com todas as coisas. Em tribulações, em angústias, em açoites, em perseguições. Devemos ser um povo, meus irmãos, que ministra a outras pessoas só no nosso proceder. Não precisamos nem abrir a boca, não precisamos nem verbalizar alguma palavra, só o nosso proceder, só as nossas ações já dará razão àquelas pessoas para olhar para Deus com outros olhos e falar: nossa, eu quero ser como fulano, eu quero ser como a fulana. Porque olha tudo o que está acontecendo e ainda assim essa mulher permanece firme na rocha, esse homem permanece firme na rocha, porque habita nesta vida a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós nascemos da graça, nós andamos pela graça e nós devemos manifestar a graça diária de Deus em nossas vidas. Assim, meus irmãos, nós, diante de toda a multiforme graça de Deus, temos também a recompensa em vida de participarmos não só das bênçãos do Senhor, mas participarmos também da mesa do Senhor, de sentarmos à mesa com Cristo. Perceba, meus irmãos, que nós vamos nos assentar agora à mesa com o Criador de todas as coisas, com o Criador do universo, com aquele que formou, como diz lá o salmista Davi no Salmo 139, aquele que nos formou, aquele que nos cunhou ainda no ventre da nossa mãe, formou cada célula nosso, cada osso, cada tecido, cada veia, cada artéria, cada ponto do nosso corpo foi formado pelas mãos de Deus. E nós vamos agora nos assentar à mesa com este Deus, para agradecer a Ele, agradecer a sua graça na cruz, agradecer a graça de Cristo que nos salvou, que nos purificou e que nos conduz todos os dias em novidade de vida. Vamos sentar à mesa para lembrar, para trazer à memória, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, trazer à memória toda a obra de Cristo para com as nossas vidas. Uma obra de graça, uma obra de maravilhosa graça, uma obra de irresistível graça, que mudou a nossa vida, mudou a nossa história e hoje habita em nós. Vamos, portanto, nos assentar à mesa com Cristo. Curve a sua cabeça. Senhor, graças te damos, ó Pai,
por tão grande salvação operada em nós, através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Somos gratos a Ti, Senhor, porque temos a oportunidade de assentarmos à mesa com o Senhor e lembrarmos da Tua obra de salvação sobre as nossas vidas. Continua realizando, ó Deus, através do Teu Espírito, toda a transformação que ainda precisamos em nossos corações. Abençoe o Teu povo com graça, abençoe o Teu povo com amor, abençoe o Teu povo com misericórdia. Supra, Senhor, em Cristo Jesus, cada uma das necessidades do Teu povo. Assim, Senhor, eu abençoo os elementos que serão distribuídos agora à Tua igreja, Senhor, e abençoo eles para que eles sejam bênção também na vida dos meus irmãos ao comermos do pão e ao tomarmos do cálice. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazemos essa oração. Amém.